Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma semana, dia 24 de agosto, segunda-feira, 8h07 da manhã, como prometido. Estamos aqui nesse frio de Curitiba. Cara, hoje estou sentindo um pouco mais frio do que de costume. Estou todo encasacado aqui e tudo mais, com as mãos meio gélidas, mas o coração muito quente para a gente conversar. Eu sou Alex Orengo, professor de oratória de vendas. Estamos aqui para falar não só sobre isso, mas também oratória para a vida, oratória para os relacionamentos, oratória para reuniões, oratória para, enfim, para todas as situações que você se expuser na vida, e seja onde você precisar falar, e a gente precisa falar o tempo todo, né? Você vai poder utilizar tudo aquilo que a gente vai ver aqui. Hoje nós vamos falar a respeito de uma coisa interessantíssima, começar a semana aquecendo aí o nosso coração e a nossa mente. Hoje eu estou inacreditável, né? A grande oportunidade de você ser escutado, né? Ser levado em consideração. Os meus alunos, principalmente em oratória, de uma maneira geral, eles perguntam, logo ou comentam, logo que a gente começa as aulas, que é uma coisa que eu pergunto sempre, né? Por que você está aqui, o que veio buscar, o que eu posso te ajudar, enfim, né? E a grande demanda é em relação a ter uma certa eloquência, né? De você ser minimamente interessante. E eu quero falar disso e também falar a respeito de não entrar em roubada. Opa, não entrar em roubada quando vai assumir aí alguma responsabilidade, principalmente uma responsabilidade de falar, de conduzir uma reunião, de se expor, de dar uma palestra, de dar uma aula, ou até mesmo de entrar num negócio, enfim. É sobre isso que nós vamos falar. Na realidade, duas coisas, né? Ser eloquente, ter segurança e tudo mais, e eventualmente não entrar em roubada. E isso inacreditavelmente está ligado a uma mesma coisa, que é o que nós vamos ver hoje. Você já deve ter me escutado falando talvez outras vezes disso, e hoje eu retomo, porque é um tema recorrente, é uma coisa importante. Nós vamos falar a respeito de elementos da oratória, e invertendo um pouco a ordem que eu uso, hoje eu quero falar sobre o ethos. E isso já reporta alguma coisa assim meio grega, meio metafísica, meio filosófica, né? E aí a maneira errada de olhar para isso é justamente achar que isso não importa, né? Que isso não tem a ver com as coisas que a gente faz, tem uma desconexão com a materialidade do trabalho, com a rotina, com a concretude, a objetividade das coisas que a gente faz, né? Isso é um erro tremendo, né? Porque é uma coisa que eu tenho defendido muito, e eu vou lutar por isso o tempo todo, e é nessa linha que eu sigo a formação das pessoas que estão comigo, dos meus alunos, dos meus orientandos, dos meus mentorados, enfim, das minhas equipes de venda, é sempre nessa linha. Você tem que entender o que faz para dominar o que faz, porque se você não entender, se você não entender a filosofia que tem nesse troço, né, você não vai se entender e não vai ter uma conexão, né? É uma coisa meio de amor. E é uma conexão de amor mesmo, e é disso que a gente deve tratar muito, muito hoje. Mas eu tenho defendido muito, né, que no Brasil, principalmente na área de vendas, se trabalha muito a casca das coisas, né? Os assuntos estão todos muito fast food, estão todos muito à la carte, estão todos muito rasos, né? Se trabalha muita técnica, que é só superficialidade das coisas, que é só o instrumental das coisas, que são só as ferramentas, e nós não trabalhamos aquilo que realmente é a base da área comercial, é o fundamento da área comercial, e não entendendo o fundamento, você não sabe como é que as coisas acontecem. Lembre, a área comercial e grande parte das atividades que temos na vida, ela funciona como esporte, né? Devo fazer uma live sobre isso também. Nós temos uma tendência no esporte, obviamente, a aprender os esportes por fundamentos, né? Por fundamentos, né? Se alguém te disser assim, olha, entra em campo aí, cara, e chuta a bola, cruza, vê a marcação, vê o teu posicionamento, tá tudo bem, mas como é que eu chuto, como é que eu me posiciono, qual é a minha posição? Não, você não sabe? Cara, vai aí. Não, tem que entender o fundamento. Por que existe
Existem posições diferentes, como é que essas posições se interrelacionam, como é que essas posições se complementam, né? Mesma coisa, salto em vara. Você não vai pegar uma vara na primeira aula e sair correndo em direção a um obstáculo que está aí a 6 metros de altura e conseguir pular. Não vai, cara, não vai. Você vai aprender os fundamentos, a hora que você juntar tudo, você está pulando, saltando aí a 7 metros de altura, né? Não é da noite para o dia, porque tem que aprender os fundamentos. Mesma coisa a área comercial. Mesma coisa a área comercial. Por isso que eu trabalho tanto fundamento, eu trabalho tanto conhecer a profissão, o que você está fazendo, o que é necessário, até para que você diga, cara, não é para mim. Ou então diga, cara, agora, puxa, é isso mesmo, tem tudo a ver comigo. Então, eu tenho defendido muito isso, né? Muito mesmo. E é o que move o meu discurso, né? Enfim, às vezes fica meio desconexo para quem escuta, enfim, conforme aonde começa a me escutar, começa a acompanhar, mas o meu cerne é sempre esse, né? É dar o conhecimento daquilo que dá base, principalmente para a oratória de vendas, e em cima disso fazer uma construção. Então, a maneira errada de olhar para isso é achar que isso não tem importância, né? A gente trabalhar coisas um pouco mais no campo das ideias e não tanto no campo objetivo. Faça isso, organize assim, né? A gente vê essas informações, mas antes tem que ver o contexto, tem que ver o cenário e tudo mais. Eu acho que isso é importante. Bueno, então, falando a respeito do ethos, né? O ethos, como você já deve estar boiando na cabeça aí com algumas informações, obviamente é a palavra grega que deu origem no português para a palavra ética. E ética tem, obviamente, uma ligação muito forte com moral, né? E uma boa definição que une as duas é nós dizermos que a ética é a moral em ação. Né? Quando você está no campo das elucubrações, está pensando a respeito de que decisão tomar, né? Aí você pensa, puxa vida, do ponto religioso, isso assim, do ponto das minhas crenças e fé, isso assado, do ponto de vista da visão que eu tenho de profissão, isso assim, do ponto de vista que eu tenho a respeito da minha profissão, a respeito da minha formação, eu penso assim, eu penso de outra forma. Isso tem a ver com tais e tais princípios que eu aprendi com a minha família, que eu aprendi com meu pai, com meu avô, a tradição da minha família é essa, enfim, as coisas que eu acredito que são certas, são assim, são assim. Então, enquanto você está nesse campo da elucubração, de todo pensar, né, você está no campo da moral, né, você está levando em consideração aquelas crenças, valores, princípios que te norteiam e que fazem você ter o que tem dentro da cabeça para avaliar o mundo, para avaliar as questões. E aí, a partir do momento em que você toma uma decisão e parte para a ação, aí você está no campo da ética. Não, por isso que se diz que ética é a moral em ação. Então, quando eu falo de ethos, como o ethos, ou a ética, já é a ponta, né, de todo esse processo, né, eu gosto de dizer, isso é uma adaptação minha para dentro da área da oratória, eu gosto de dizer o seguinte, que o ethos é quem te representa. O ethos é aquilo que une tudo aquilo que você é com aquilo que você faz, né, que organiza, né, que te mostra, né, porque a partir daí, quando você coloca o teu ethos para a rua, né, coloca o teu ethos no concreto, né, na rotina, né, aparece em forma de hábito, em forma de comportamento, em forma de relacionamentos, enfim, porque é a maneira como você age, a maneira como a gente se coloca e tudo mais. Então o ethos é quem nós somos. E aí, quando eu respondo para os meus alunos, né, olha, para você ser eloquente, para que você consiga ser minimamente interessante, você tem que ter o teu ethos, ou seja, você tem que estar presente no assunto, você tem que estar presente no produto que você vende, você tem que estar presente no serviço que você oferece, você tem que ser a empresa que você trabalha, você tem que ser o trabalho que você faz, você tem que ser o produto que vende, você tem que ser o serviço que vende, você tem que estar todo ali, aquilo tem que transpirar de você, tem que ter uma convicção, uma relação, tem que ter uma ligação, uma conexão tão clara, tão evidente de que aquilo é você, que isso seria inquestionável, que isso seria assim
algo extremamente palpável para quem tomasse contato com você, né? Então, se você trabalha, sei lá, com venda de produtos orgânicos, é o cara que olha para você e quando escuta você falar, diz, puxa, esse camarada não está aqui simplesmente por conta de uma oportunidade comercial, simplesmente uma coisa de casca. Ele realmente vive isso. Ele tem uma plantação de orgânicos, ele só consome coisas orgânicas, ele dá palestras sobre coisas orgânicas, ele estuda sobre orgânicos, ele milita dentro do movimento para a produção orgânica, ele tem uma atividade, isso é ele, isso faz parte da vida dele. O ethos dele está presente, o ethos dele transpira, ele é aquele negócio, ele é orgânico. Enfim, obviamente todos somos orgânicos, todos feitos por carbono, né? Por favor, não canse a minha beleza, né? Estou falando da produção de orgânicos, né? Que observação besta é essa, né? Mas vamos seguir. E aí, se você trabalha, então, com outro tipo de prestação de serviço, né? Sei lá, você presta serviço de consultoria na área de planejamento estratégico, então você domina tanto aquilo, né? Você é aquilo que você transpira planejamento, você transpira orientação, você conhece o mercado, você conhece as questões internacionais, você conhece os grandes mestres da área, você domina oportunidades, você enxerga oportunidades, você sabe orientar empresas para isso, você sabe modelos de planejamento, enfim, você tem o que dar, você tem o que transmitir, quando você fala com propriedade, e você transpira isso, você consegue, mesmo sem querer convencer, você convence as pessoas e faz as pessoas prestarem atenção em você, porque o teu ethos está presente, o teu ethos está ali. Isso faz você ser eloquente, faz você ser levado em consideração, ser tido como uma pessoa que valeria a pena escutar, seja por conta dos orgânicos, seja por conta do planejamento estratégico, porque está ali. Você é aquela empresa, você é aquela prestação de serviço, você é aquele produto, você é efetivamente aquela atividade, você é aquele conhecimento. Então, aqui para te responder a importância disso que tem que esse tema do ethos, né, tem para a oratória, eu diria o seguinte: nós temos que nos tornar aquilo que falamos, nós temos que ser aquilo que fazemos, nós temos que nos transformar naquilo que efetivamente comunicamos, naquilo que efetivamente colocamos para fora, aquilo que nós apresentamos. Nós temos que ser, nós temos que nos transformar nos assuntos que falamos. Nós temos que nos transformar nos negócios que temos. Nós temos que nos transformar na empresa na qual trabalhamos. Isso é ter o ethos presente. Isso é ter o ethos concreto. Né? Então, por que eu disse também que havia uma outra questão que também eu comentava com os meus alunos, né, com os meus orientandos, de que entender o ethos evita de você entrar em roubada. Porque imagina o seguinte, te pedem para falar a respeito de as grandes glaciações que ocorreram na formação do nosso planeta. Te pedem para falar a respeito de criação de minhoca. Pedem para você falar a respeito de produção de energia nuclear. Pedem para você falar a respeito de energia quântica, que não seja do ponto de vista metafísico, bruxal, mágico, que se usa hoje, né? Mas do ponto de vista físico, né? Enfim, científico. Se falarem comigo a respeito desses temas, né? Então, olha, gostaria que você falasse a respeito de criação de minhocas, né? A respeito de correção de solos, a respeito de plantio de soja, curva de nível. Estou fora. Por quê? Porque eu não conheço. Ou seja, não faz parte do meu ethos. O meu ethos não está aí. Né? Se me pedirem para ter um trabalho, por exemplo, de contador, né? Trabalhar em contabilidade, estou fora, não faz parte do meu ethos.
não faz parte de quem eu sou, não faz parte do meu princípio de vida, né? Não é o que eu gosto, não é o que eu gosto, né? Enfim, e aí, se me pedem para falar a respeito de criação de minhoca, por exemplo, eu vou dizer, olha, obrigado, não consigo, não vou falar. Por quê? Porque o meu ethos não está presente. Então, às vezes, se te convido para um determinado trabalho, se te convido para uma determinada palestra, para que você conduza a palestra, né, para você assumir uma determinada responsabilidade, né, sobre um determinado assunto, um determinado segmento, um determinado tipo de serviço, produto, enfim, né, até mesmo para você avaliar uma oportunidade comercial, avaliar uma oportunidade de promoção, né, você tem que se perguntar, isso tem a ver comigo? Né? Parece uma coisa tão lógica, né? Mas às vezes, justamente por conta da casca, justamente por nós avaliarmos as questões simplesmente mais objetivas, quanto eu vou ganhar, minha projeção social, meu status, meus benefícios, enfim, seja lá o que for, né? Às vezes a gente tende a aceitar coisas que não estão ligadas muito ao nosso coração. Eu tenho defendido e por experiência própria, que quando a gente demora muito para escutar o coração, né, a gente acaba não tendo todo o nosso potencial utilizado, alinhado ou a serviço de nós mesmos, a serviço do outro, a serviço de fazer um mundo melhor. Então, quando você, baseado no seu ethos, baseado no seu conhecimento, diz assim, cara, não vou falar sobre isso, não vou trabalhar com essa empresa, não vou trabalhar com esse produto, com esse serviço, essa é uma leitura a partir do ethos. Né? Mesma coisa, quando você não se sente feliz onde você está, quando você não se sente confortável com o que você vende, com o que você apresenta, com o serviço que você presta, cara, o seu ethos não está presente. O seu ethos não está ali, você não é aquela empresa, você não é aquele serviço, você não é aquele produto, e você não vai conseguir convencer nem a você mesmo. Nem a você mesmo. O que é melhor? Entrega o boné e siga o seu coração. Escolha algo dentro da área abrangida pelo seu ethos. Essa é a questão. Te evita de entrar em roubada. Porque quando você está lá, você é imbatível. Quando você está no limite do teu ethos, no domínio do teu ethos, você é imbatível. Você é fantástico. Tudo em você está alinhado para aquilo, porque você acredita, você é aquilo. É aquilo. Bom, há uma outra possibilidade. Me convidam para falar a respeito de minhoca e eu, sabendo que posso aprender, que posso aumentar o meu ethos, né, que posso aumentar o meu conhecimento, eu digo, eu aceito. Só me dá um tempo. Eu vou me tornar esse assunto e aí eu vou poder falar sobre isso. Não tem problema nenhum. Porque também eu posso fazer essa escolha, desde que isso seja minimamente agradável a mim. Se me pedirem para trabalhar dentro da área de contabilidade, mesmo eu tendo a possibilidade de aprender, olha, não tem nada a ver comigo, então eu vou negar. Agora, falar a respeito de plantação de minhoca, minhoca não se planta, né? Minhoca se cria. Então, vou falar sobre criação de minhoca, então, meu amigo, minha amiga, aí eu vou estudar, eu vou falar com agrônomo, eu vou numa fazenda de minhocas, eu vou ter minhoca em casa, eu vou criar minhoca para aprender e aí eu vou poder falar sobre minhoca. Porque isso, eventualmente, está dentro do meu escopo, está dentro do meu ethos, dos princípios do meu ethos, aí eu vou poder falar a respeito disso. Agora, contabilidade não é a minha praia. Agora, energia nuclear, física quântica, criação de minhocas, movimento das ondas, curva de nível, plantação de soja. Olha, são coisas que eu tenho um certo interesse, tenho uma certa proximidade de afeição e poderia me tornar esse assunto. Bom, para que eu consiga falar com segurança, aqui uma outra dica importante, viu? Dica importante. Para que eu consiga falar com segurança a respeito de um assunto, quanto eu tenho que saber dele?
Agora vem um número mágico, agora vem um número inacreditavelmente universal. Eu já procurei, eu já busquei, eu já pesquisei outros números e não encontrei. Eu não sei por que tudo no universo depende desse número. Deve ser uma invencionice, um simbolismo nosso, mas não tem problema. Aqui vai a dica. Para que você fale a respeito de um assunto, você tem que saber 7 vezes mais do que aquilo que você vai falar. Tchan? Por quê? Porque pode vir qualquer pergunta, pode vir qualquer observação, pode vir qualquer comentário, pode vir qualquer necessidade complementar de exemplos, e aí você tem um cabedal, você tem um estoque de conhecimentos, você tem um estoque de fontes que vão te ajudar a dar essa explicação, a responder aquele questionamento, a usar um outro exemplo para ajudar aquele que está te escutando a entender. Você consegue fazer uma analogia, né? Enfim, você consegue circular dentro do assunto sem se perder, sem se apertar, sem ter muitas inseguranças, enfim. Podem te fazer uma pergunta, um questionamento que seja assim no limite do limite do limite do limite do teu conhecimento, que você tenha dúvida? Claro que sim, mas baseado em tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você domina, essas 7 vezes mais do que aquilo que você apresentou, que você tem de conhecimento dentro da cabeça, né, guardado para um momento desse, isso vai te ajudar a, pelo menos, criar algumas hipóteses, fazer algumas ponderações, criar algumas possibilidades de cenário, né, para responder aquilo. Você não deixa no ar a pessoa que te apresentou o questionamento, que te apresentou aquela dúvida, enfim, aquela observação. Isso é uma outra dica importante. Então, saber 7 vezes mais a respeito do assunto do que aquilo que eu vou falar. Aí sim você colocou esse assunto dentro do teu ethos. Ou seja, isso envolve você estudar, você conhecer, você se preparar. Mesma coisa, entrou numa empresa nova, tem que conhecer muito bem a empresa, tem que conhecer muito bem a história dessa empresa, muito bem a essência dessa empresa, muito bem tudo aquilo que envolve essa empresa, seja site, seja blog, seja os produtos, os catálogos, o histórico, tudo, absolutamente tudo você tem que conhecer, você tem que se tornar empresa. Depois a mesma coisa com seus produtos e serviços. Né? Você tem que dominar, nossa senhora, a respeito da carteira dos seus clientes, ou do segmento que você vai atuar, ou do nicho que você vai atuar, você tem que conhecer, você tem que dominar, você tem que se tornar aquilo, justamente para daí sim falar com segurança, responder perguntas, questionamentos dos seus clientes, você poder botar o PIN da tua empresa no peito, cara, sem problema e tal, é isso aqui mesmo, independente de que empresa seja, independente de que segmento seja. Tá? Citando para você alguns exemplos de pessoas que tiveram essa capacidade de colocar o seu ethos naquilo que faziam, independente aqui de juízo de valor, tá bom? Bom, um deles é um personagem que eu uso muito aí quando eu cito exemplos de oradores, né? E aqui eu quero usar um exemplo extremo, né? Um exemplo extremo de quem realmente estava com o seu ethos presente, e quando falava, convencia, exatamente porque o ethos estava presente, né? Que sem juízo de valor nenhum, tá? Por favor, é só um exemplo para que você saiba o quanto o ethos é poderoso, né? Foi o Hitler. E como orador, foi um orador feroz, um orador competentíssimo, porque se comunicava com o público, e ele tinha o ethos dele presente, porque ele falava assim, e gesticulava, e se escabelava todo. Por quê? Porque o ethos dele estava ali, estava presente, e ele convenceu uma nação, convenceu para fazer coisa errada, convenceu para fazer um absurdo que fez com a humanidade, né? Arrastou a humanidade para onde não devia, mas é um exemplo de o ethos presente. O ethos presente. Quero citar um outro exemplo que para mim é muito caro, que é o meu grande amigo, grande parceiro, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e convivo hoje, que é o nosso querido repórter aí da Rede Massa, que é o Lucas Rocha. O Lucas Rocha, quando você vê ele trabalhando, você vê, cara,
o ethos desse camarada está presente, porque a maneira como ele se comporta como repórter, a maneira como ele organiza as matérias dele, a maneira como ele se dedica para fazer as matérias, né? E ele está ampliando o ethos dele, né? Porque ele está tendo oportunidades aí até de ancorar o programa que ele participa, né? E ele está ampliando o ethos. Você vê eu tenho pelo menos essa referência, né, de ver a evolução dele, ver como ele está começando a brilhar cada vez mais. Já brilhava como um repórter com as reportagens, com as matérias, com os insights, com as inserções que fazia, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, a maneira como ele tira das pessoas a informação, e não é uma conexão simplesmente de tirar a informação, é uma conexão de vida. Você vê que ele realmente está com o coração dele ali presente, está realmente com o coração dele envolvido, ele toca as pessoas, é um relacionamento emocional, e ele está conseguindo levar isso para ancoragem de programa. Eu fico olhando ele, fico maravilhado de ver a maneira como o ethos dele está evoluindo, o ethos dele está ali presente, o ethos dele está vivo na televisão. Eu digo para ele, né, cara, Lucas, você está botando o Passaia no bolso, cara. O Passaia que se cuide, que você vai assumir esse programa aí, ou vai ter logo, logo o teu programa que você merece, Lucas. Né? Por quê? Porque é o camarada que está com o ethos ali presente. Né? Esse é um outro exemplo. Outros exemplos, né, de pessoas que acabaram descobrindo que o seu ethos era outro, e aí acabaram indo para outros negócios. Né? Eu contratei um consultor, sobrenome dele Faria, e eu não vou dizer o primeiro nome por uma questão de ética, né, mas Faria, fica aí o Faria. Né? E engenheiro que era, né, atuava na área técnica, coordenando uma empresa nessa área de engenharia, e aí ele veio trabalhar comigo na área comercial. Ele tinha, obviamente, como diretor, uma habilidade de comunicação, enfim, etc. Era um camarada muito focado com metas e com desenvolturas e tudo mais, em relação a pessoas, relacionamentos, contatos comerciais, institucionais e tal, né? E um cara com muito vigor, com muita energia, tinha as condições, tinha as características, e aí ele avaliou e achou que poderia trabalhar especificamente na área comercial, né, com a área de planejamento financeiro. Aí trabalhou aí por volta de um ano, né? E eu sempre sentia que ele podia mais, e eu conversava, cara, você pode mais, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e ele até executava o que eu dizia, porque um cara muito cordato, muito focado, ele também atleta, então tinha essa visão do sigo o meu treinador, né? E aí chegou um momento em que a gente teve que conversar numa avaliação, né? E eu sentia que o ethos dele não estava presente. E aí, de fato, ele também disse, olha, meu coração parece que não está aqui, embora eu consiga desempenhar o trabalho, eu me esforço para fazer o trabalho, estou tendo resultado, e tinha, era um dos melhores consultores que eu tinha, mas era um esforço, né, de ampliação de ethos que não era a dele. Né? E aí, ele tomou a decisão de ir para uma outra oportunidade dentro, de novo, da área de engenharia, onde ele se sentia mais confortável, né? E hoje está feliz, fazendo o que faz, com tanto brilhantismo quanto fazia, enfim, mas é importante essa reflexão a respeito de onde está o ethos, né? Então é um outro exemplo que eu também posso te dar aqui a respeito desse colega, né, da área comercial, que fez essa avaliação, e eu junto com ele, como gestor dele, também fiz, e eu inclusive orientei para que ele fosse para a área onde o ethos dele realmente funcionava, né? Bom, qual agora resumindo, né, a grande questão aqui é que você saiba qual é a sua área de abrangência do seu ethos, se conheça, coloque o seu ethos à disposição de você, se torne os assuntos que você fala, se torne a empresa na qual você está, se torne o produto e o serviço, ou o serviço que você presta, né? E não caia na armadilha, nessa objeção, né, de achar que conhecer um pouco dessa filosofia que organiza não só a nossa atividade comercial, mas a nossa atividade em todos os ramos profissionais,
e atividades que nós temos na sociedade, né? Não encare isso como sendo uma besteira, como sendo algo desnecessário. Não, isso é o início, justamente para que você tenha a sua felicidade e você vai ter mais desempenho quanto mais o seu ethos estiver presente naquilo que ele faz, porque naquilo que ele está inserido, né? Naquilo que você faz. Por quê? Porque você vai fazer sem fazer força. Naturalmente aquilo acontece. Naturalmente aquilo acontece. Ok? Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né? E se eu puder deixar aqui para você um tema de casa, pense a respeito da sua integração com tudo aquilo que você faz, perceba onde está o seu ethos, e se é realmente isso que você deseja fazer pelo resto da sua vida, ótimo, o seu ethos está aí, você está onde o seu ethos está. E a última dica é, saiba 7 vezes mais de tudo aquilo que você vai falar, de tudo aquilo que você vai apresentar para os seus clientes, para as pessoas e tudo mais. Beleza? Nos vemos hoje no final da tarde, às 17h05, espero você para mais uma live. Valeu? Grande abraço, beijo no coração. Tchau!